Diz assim a palavra do Senhor, que servirá de base para a nossa meditação. E o nosso tema desta noite será o convite para uma festa no céu. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenha por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. O outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: Saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vamos ouvir um cântico que vai nos preparar para a nossa mensagem. Eu estou convidado para uma festa lá no céu. Eu estou convidado para uma festa lá no céu. Com o meu Jesus, eu vou morar no céu de luz. Eu vou entrar com o meu Jesus, eu vou morar no céu de luz. Eu vou entrar, pois lá no céu há belezas incontáveis. As palavras minhas não as podem descrever. Para o céu eu caminho acelerado, pois sou convidado, tenho que comparecer. Eu estou convidado para uma festa lá no céu. Eu estou convidado para uma festa lá no céu. Com o meu Jesus, eu vou morar no céu de luz. Eu vou entrar com o meu Jesus, eu vou morar no céu de luz. Eu vou entrar. E tu, amigo, queres também um convite para essa festa que teremos no porvir? Vem comigo, não podemos demorar, pois sou convidado de Jesus e vou subir. Eu estou convidado para uma festa lá no céu. Eu estou convidado para uma festa lá no céu. Com o meu Jesus, eu vou morar no céu de luz. Eu vou entrar com o meu
eu vou morar. No céu de luz eu vou entrar. No céu de luz eu vou entrar. No céu de luz eu vou entrar. Pai de amor, como é bom a gente estar na tua casa. Quero agradecer, Pai, por cada pessoa que o Senhor trouxe aqui nessa noite e por aqueles outros que estão conosco via internet. Pai, nós vamos meditar nesse instante sobre a grande festa no céu. Pai, fala aos nossos corações. O Senhor conhece as nossas necessidades. E o Senhor sabe, Pai, o que precisa ser trabalhado dentro do nosso coração. Por isso, Pai, fala conosco nesta noite, na Tua palavra. E que cada coração aqui realmente sinta a presença do Senhor, como nós cantamos, a presença do Senhor Jesus, a presença do Teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai. É a minha oração, o meu pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido, o Senhor Jesus foi convidado para um jantar em casa de um dos líderes ali, dos judeus. E durante esse jantar ele ficava observando as pessoas, entrando e todas querendo disputar o primeiro lugar. Então, quando ele vê aquele contexto, ele vê as pessoas que estão chegando, ele conta a parábola, essa parábola chamada parábola da grande ceia. Os judeus estavam acostumados a ouvir falar sobre a grande ceia. Veja o que diz o versículo 15, Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhes: bem-aventurado é o que comer pão no reino de Deus. Então os judeus aguardavam um grande banquete nos céus, na presença de Deus. Então o Senhor Jesus aproveita aquele momento para falar-lhes sobre essa grande ceia, sobre essa grande festa, que haverá muito breve no lar celestial. Eu imagino Jesus olhando ali aqueles convidados, talvez pessoas ricas, bem vestidas. Nós sabemos que quando há um jantar ou uma festa de alguém que tem situação financeira muito boa, todos vão. Até alguns que não foram convidados. Mas esse convite que é feito pelo Senhor para cada um de nós nesta noite é para a ceia do Pai Celestial. E para esse convite, muitas pessoas dão desculpas para não participar. E nós sabemos que a desculpa é algo universal, é algo que está dentro do ser humano, que está dentro do nosso coração. E muitas pessoas, queridos, como nós vemos aqui no texto, trocam, o grande jantar, a grande ceia de Deus, por um cafezinho da manhã, daquele bem ruinzinho, Aquele cafezinho de bar lá da rodoviária, bem ruinzinho, Muitos têm trocado nos dias de hoje. E então, 4 coisas chamam a nossa atenção para esse jantar, para essa festa no céu. Primeiro, essa festa vai ser por um bom tempo, vai ser por toda a eternidade. Não vai ser apenas por algumas horas. Essa festa vai ser num bom lugar, vai ser onde? No céu. Eu estou convidado, você está convidado, nós estamos convidados para uma festa lá no céu. Uma boa companhia, quem é que vai estar? Os santos. Aqueles pelos quais o Senhor Jesus morreu para salvar, para pagar o preço dos pecados, assim, garantir a vida eterna. E qual seria a palavra de ânimo para nós participarmos dessa grande festa?
a glória de Deus. Estaremos na glória de Deus. Irmãos, quando nós amamos uma pessoa, nós fazemos questão de aceitar o convite. Olha, vai ter um trabalho lá em casa, vai ter uma festinha lá em casa, vai ter um aniversário, vai ter um culto de ação de graça. Então, se a gente ama essa pessoa, a gente tem muita alegria em participar desse encontro. Mas, muitas vezes, nós temos constrangimento, e devia ter sempre, em participar de uma festa para qual não fomos convidados. Chegar de última hora e ficar até com vergonha, né? Porque a gente não foi convidado para essa festa. Então, queridos, esse é o contexto dessa parábola contada pelo Senhor Jesus. Ou seja, vinham os convidados, amados pelo anfitrião, e depois vieram os outros convidados que foram convidados de última hora, né, que não tiveram aquele convite prévio, aquele convite adiantado. Então esse é o contexto. E a pessoa que é convidada, né, em cima da hora, ela fala, eu não posso ir porque eu não estou preparado. Minha roupa não está adequada, eu não tive tempo nem de tomar um banho, né? Se você está vindo do trabalho na rua aí, né? Alguém fala, vem cá, nós vamos ter um jantarzinho aqui. Você fala, passei o dia todo trabalhando, estou suado, estou cansado, né? Então seria até justo a gente dizer que não iria participar. Mas o Senhor Jesus, então, compara o reino de Deus a um grande banquete, e não a um enterro. O reino de Deus é um banquete, o reino de Deus é uma festa, o reino de Deus é uma alegria. Por isso que lá não vai existir tristeza, não vai existir morte, não vai existir dor, porque lá somente a alegria é que vai imperar. O reino de Deus, queridos, satisfaz a fome de conhecer o Criador. Então, se você tem fome de conhecer o Criador, o reino de Deus vai saciar essa fome. O reino de Deus estanca a sede de justiça. Quanta injustiça nós temos visto nos dias de hoje. No reino de Deus não vai ter injustiça. O reino de Deus traz gozo extraordinário. Todos os participantes do reino de Deus vão ter o coração cheio de gozo, cheio de alegria. E também nos conduz a uma comunhão santa com os irmãos. Como é bom e agradável viver unido dos irmãos, diz o Salmo 133. Então isso tudo faz parte dessa grande festa que está sendo preparada para nós pelo Pai Celestial, para estarmos com Ele um dia. E no reino dos céus nos é concedido fartar do pão do céu. Jesus diz, eu sou o pão. Então Jesus vai estar lá para nos fartar. No reino dos céus nós somos convidados a comer do novilho cevado. Lembra da parábola do filho pródigo? Vamos fazer uma grande festa, vamos fazer uma alegria enorme aqui na nossa casa, porque o filho voltou. Vamos matar o novilho cevado, aquilo que tem de melhor. Então no reino dos céus nós vamos comer do novilho cevado. E também no reino dos céus nós vamos receber com abundância a água do Espírito Santo. O pastor falou sobre isso ontem à noite, no sermão da noite, sobre a recepção do Espírito Santo quando se crê em Jesus. E o Espírito vem transbordar a vida das pessoas com a sua presença gloriosa. Então, quer dizer, esse convite é um convite irrecusável. O convite para a festa dos céus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele é um convite divino. Veja o que diz o versículo 17. E assim, a hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados. Vinde, porque tudo está preparado. Vinde, porque tudo está preparado. Queridos, o jantar ou a festa na Palestina era diferente das nossas festas, né? Por quê? Ele mandava para você um convite, o anfitrião, e falava apenas o dia da festa. Vamos ter um jantar, então é à noite, claro, né? Então você recebia o convite apenas com o dia.
Então, os convites eram enviados e vinha um retorno, dizendo que aceitava o convite. Então, você está convidado, está. Quando chegava o dia, a hora que a mesa estava toda preparada, aí saía, então, o servo para dizer, ó, pode vir que está pronto. Você chegava lá com a mesa já pronta, arrumadinha. E então, queridos, quando se aceitava o convite antecipadamente, depois negar esse convite, como aconteceu aqui, era uma afronta para o anfitrião. Porque você foi convidado com tempo. Você foi convidado talvez com 30 dias antes. E como é que chega na hora e fala, eu não posso ir. Então, a grande festa que Jesus está falando aqui, na parábola, é a grande festa que seria feita para os judeus, mas eles não aceitaram. Eles rejeitaram a grande festa. Toda a bênção espiritual e material já está preparada. Veja que o servo chegou para os convidados e falou, está tudo preparado. E eu pergunto para você que está comigo nesta noite, tanto aqui quanto em casa, você precisa de quê? O Senhor Jesus diz, tudo já está preparado. Você precisa de um substituto para morrer no seu lugar? O Cordeiro de Deus já morreu, Jesus Cristo. Você precisa de perdão? Ele derramou o sangue dele para te perdoar. Você precisa de paz? Ele é a sua paz. Você precisa de sabedoria? Peça a Deus e Ele dá sabedoria. Você precisa de poder? O Espírito Santo é que nos dá poder. Então, venha todos. Esse é o convite. Porque o Cordeiro já foi sacrificado e todas as coisas já estão preparadas através do Senhor Jesus. Então, esse é o grande convite. Vem, a mesa já está posta. E aí eu pergunto, por que você não pode recusar o convite? Primeiro, que tudo já está preparado. Em segundo lugar, todas as classes estão convidadas. O convite do Senhor Jesus é estendido a todas as classes. Ele diz aqui, os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. Mas ainda há lugar. Que notícia boa, irmãos, ainda há lugar. O Evangelho está sendo pregado, milhões de pessoas estão sendo alcançadas pelo poder do Evangelho, estão sendo transformadas, mas ainda há lugar. Então essa é uma grande notícia para todos nós, ainda há lugar. Então esse convite, eu disse, é um convite irrecusável. Por quê? Porque ele é um convite feito pelo Pai Celestial. E ele está dizendo para você e para mim nesta noite, já está tudo preparado. Você é convidado especial. Está tudo preparado. Mas nós vemos em segundo lugar que existem negligências a esse convite, ou recusas a esse convite. E negligências, podemos dizer que são inaceitáveis. Versos 18 a 20 diz assim, não obstante todos a uma, começaram a excusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso de vê-lo, rogo-te que me tenha por excusado. Ninguém vai ver um campo à noite, a ceia à noite. Então veja aí que é uma mentira, né? O outro disse, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por excusado. Também não ia olhar os bois à noite. E o terceiro diz assim, casei-me e por isso não posso ir. Então, queridos, veja que rejeitaram esse grande convite. Como eu já disse, quando é uma festa normal, né, uma festa principalmente de uma pessoa que tem uma situação financeira boa, os convites esgotam rapidamente. Você chega lá, está tudo cheio, não tem lugar para sentar, não tem lugar para mais nada, né? Mas o convite do Pai Celestial para o seu banquete, boa parte das pessoas tem dispensado esse convite. Com desculpas inaceitáveis, como nós vemos aqui no texto que nós estamos estudando. Os 3 convidados.
O primeiro era um comerciante, né, que comprava e vendia terras, né? O segundo era um lavrador que mexia com lavoura e também com muito gado. Também, como eu já disse, todos dois não tinham desculpas, porque o trabalho deles era feito durante o dia e a ceia era à noite. O terceiro, que a gente daria um pouquinho de razão para ele, por quê? Porque a lei dizia, daqui a pouco eu vou ler o texto em Levíticos, que quando o homem se casava ele tinha uns dias de folga. Mas aí a gente pensa assim, será que aquele anfitrião não sabia que aquele jovem ia se casar? E marcou na mesma data do casamento, se aquele jovem era um convidado especial? Então não é também desculpa. Então, queridos, quantas vezes nós colocamos diante do nosso Deus desculpas que não têm qualquer razão de ser? E quantas vezes nós ouvimos também desculpas das pessoas para quem nós vamos falar desse grande convite, dessa grande festa? Por exemplo, pessoas dizem assim, eu não creio em Deus. Por que eu vou abrir meu coração para Jesus se eu não creio em Deus? Ou se diz assim, eu não creio na Bíblia, a Bíblia é um livro escrito por homens. Ou se diz assim, Deus é bom e não vai me mandar para o inferno. Ou se diz assim, vocês crentes pecam tanto, por que eu vou querer ser crente também, para pecar também, como vocês? Ou outros dizem assim, eu não consigo permanecer firme. As desculpas são desculpas inaceitáveis. São desculpas que não convencem. Veja o que diz Apocalipse 22:17. O Senhor diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida. Então, queridos, quais são as desculpas desses três convidados que não aceitaram ir a esse jantar? Primeiro, os cuidados deste mundo. O segundo seria a sedução das riquezas. E o terceiro, os deleites dessa vida. São coisas que muitas vezes o inimigo tem usado para cegar as pessoas, para que elas não entendam o grande amor de Deus derramado por nós ali na cruz do Calvário, no Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, contando a parábola do semeador, ele diz que alguns fatos da nossa vida sufocam a palavra. Veja o que ele diz. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mateus capítulo 13, versos 22. Então, queridos, muitas vezes a nossa razão é uma razão boa. Como eram boas razões desses três convidados. Mas, diante de um convite feito pelo Senhor, nós não podemos dizer não. E esse é o desafio nesta noite. Ao seu coração, ao meu coração. O convite divino diz que tudo já está preparado no Senhor Jesus Cristo. E também nos desafia a não ficarmos dando desculpas para não aceitarmos esse convite, porque ele é feito pelo Criador do universo. Como eu disse, aquele jovem que se casou, poderia usar a desculpa, né? Deuteronômio 24:6-5 diz assim, homem recém-casado não sairá à guerra, nem se lhe imporá qualquer encargo. Por 1 ano ficará livre em casa e promoverá felicidade à mulher que tomou. Aí você diz, então, o Senhor Jesus está errado. Você tinha 1 ano, né? Já tinha acabado de ser 1 ano, né, Mateus? Já tinha acabado, né? Então, se tinha 1 ano, mas o que o Senhor Jesus chama a atenção, queridos, aqui, quando o convidado vem do rei, ninguém pode excusar, seja qual for a desculpa.
Porque o rei tem a primazia. O rei tem a primazia. Então aquele jovem jamais deveria dizer que por causa do casamento ele não ia ao jantar. Que ele estava dizendo não ao rei, que era a autoridade máxima na vida dele. Queridos, quando nós descuidamos e arrumamos desculpas, isso é um insulto para Deus. Quando o Senhor não ocupa o primeiro lugar na nossa vida, é um insulto para Ele isso. Porque Ele não quer dividir a glória dele com ninguém. Por isso que o Senhor Jesus disse que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E as outras coisas virão depois. Então veja que esses 3 convidados, eles buscaram primeiro os interesses deles e deixaram de lado os interesses do rei. Isso é um insulto para Deus. Quando o Senhor vê o nosso coração voltado mais para as coisas desse mundo do que para Ele, Ele fica insultado com isso. Porque Ele deu por nós o melhor que Ele tinha, que é o Senhor Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário. Então Ele quer receber de nós também o melhor. Em terceiro e último lugar, o resultado de uma ira justificada. Então, em primeiro lugar, nós vimos, tudo já está preparado, um convite divino. Vinde, tudo está preparado. Em segundo lugar, nós vimos que há negligências inaceitáveis. Ou seja, colocar Deus em segundo lugar e os nossos interesses em primeiro lugar. Isso gera em nós negligências inaceitáveis. E em último lugar, o resultado de uma ira justificada. Versículo 21 diz assim: voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado. Veja aí, parece a palavra irado. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Aquele senhor, quando fez esse convite, ele foi sincero. Ele convidou pessoas que ele amava. Mas essas pessoas rejeitaram o seu convite, ainda mais de última hora. Tudo já estava preparado. Então ele ficou irado. Ele deve ter pensado: puxa vida, eu amo tanto esses meus amigos e eles pisaram na bola comigo na última hora. Então ele ficou com raiva. E essa ira, queridos, é uma ira que nos abençoa muito. Por quê? Porque ele abriu então o convite da graça, do qual nós fomos alcançados. Porque os convidados especiais eram os judeus, o povo de Israel. Às vezes se excusaram, eles deram desculpas para não aceitar. O Evangelho de João diz assim: ele veio para o que era os seus, mas os seus não o receberam. Então ele ficou irado. Diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veja o que diz o profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 11, diz assim: dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Veja aí o amor de Deus pelo povo de Israel. Deus sempre chamando o povo de Israel. Deus sempre perdoando o povo de Israel. Sempre dando uma segunda oportunidade. Mas chegou um momento em que Deus falou: chega. E abriu então o convite da graça, do qual nós fomos alcançados. Então disse o Senhor: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Ou seja, o convite é estendido agora então para quem? Para os desprezados, para os marginalizados na nação, para os publicanos
e pecadores. Então, como eu já disse, a recusa do convite trouxe benefício para nós, porque abriu a graça maravilhosa para cada um de nós aqui. A graça do Senhor Jesus Cristo. E essa provisão do Evangelho, o que ela abrange? A necessidade de quem? Dos pobres. Bem-aventurados os pobres de espírito, diz o Senhor Jesus. Ela abrange a cura dos aleijados. Ela abrange a cura dos mancos e a restauração da visão aos cegos. Então veja que o servo saiu e juntou essa turma toda que estava ali ao redor e diz: ainda há lugar. A casa não encheu. Ainda há lugar na casa. Então, enche-se depressa a casa de Deus, mas ainda há lugar. Enquanto o Senhor Jesus não voltar, ainda há lugar. E essa é uma grande notícia para nós podermos levar as pessoas lá fora, que ainda não foram alcançados pela graça do poder do Evangelho. Nós não sabemos quando o Senhor voltará, mas haverá um dia em que Ele vai voltar, e como diz na parábola das 10 virgens, e fechou-se a porta. Muitas pessoas vão bater, vão gritar, vão chorar, vão lamentar, e Ele vai dizer: fechou-se a porta. Acabou-se a oportunidade. E um fato interessante também, queridos, é que o Senhor diz para o seu servo, né? Obriga-os a entrar. Versículo 23, respondendo-lhe o Senhor, diz: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Obriga a todos a entrar. Ou seja, eles vão ter desculpas para dizer: eu não posso ir à festa, eu não estou com roupa adequada, eu não tomei um banho ainda hoje, eu não arrumei meu cabelo, eu não fiz isso, não fiz aquilo, não arrumei minha unha, né? Para as mulheres. Ele disse: não tem desculpa. Obriga-os a entrar. E eles teriam, né, desculpas boas para dar, né? Não estamos em boa forma para tal festa. Não temos vestimenta adequada. Estamos doentes para irmos a tal festa. Então, a pessoa que é sincera, ela sempre tem dificuldade. Por quê? Porque não somos pecadores. Nós reconhecemos que somos pecadores. Nós reconhecemos que não merecemos nada do Senhor. Nós sabemos que não temos condições alguma para receber esse convite e entrar nessa grande festa. Mas o Senhor não aceita desculpa, nem a sua, nem a minha, nem a nossa. Não aceite qualquer tipo de desculpa. Faça-os vir como estão. Traga-os junto com vocês. Quer dizer, obrigue-os a vir. Veja que coisa maravilhosa que é a graça de Deus. E isso é incentivo para você e para mim, que já somos servos de Deus, a pregar o Evangelho. O Senhor diz para você: vai buscar. Sai por aí, pelos becos, por aí, vai buscar as pessoas. Diga às pessoas que o jantar está pronto e que ainda há lugar. Então, um desafio para nós que pregamos a palavra. Porque o Senhor diz assim: eu quero a minha casa cheia. Eu quero a minha casa cheia. 3 classes de convidados: aqueles que negligenciam com desculpas injustificadas, os rejeitados pela sociedade e os desprezados que são recebidos. Esse é o Evangelho da graça. Esse é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. E Ele faz, queridos, muito mais do que aliviar a nossa dor física. Ele faz muito mais do que satisfazer a miséria social do povo. Ele vai saciar a pessoa por toda a eternidade. A cura é por toda a eternidade. Ainda há lugar.
Aí o Senhor disse: sai fora da cidade agora. Vai buscar convidado fora da cidade, porque ainda há lugar, eu quero minha casa cheia. Aqui, irmãos, é o nosso desafio missionário, de ir e pregar o evangelho a todas as nações, raças, tribos, povos e línguas. Por causa da recusa dos primeiros convidados, a graça se estendeu e nos alcançou, muito longe, né, de Israel. Graças a Deus estamos longe de Israel por causa da guerra, né? Mas a graça nos alcançou aqui, por causa da recusa daqueles que foram os escolhidos em primeira mão, mas recusaram esse convite. E ele termina dizendo assim, versículo 24, que eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Eu imagino aqui que o Senhor Jesus deixa de lado a parábola, né? E chama agora a atenção para aquilo que ele está falando, para a seriedade daquilo que ele está falando. Ele está dizendo, quando eu for elevado aos céus, depois de cumprir a minha missão, quando eu estiver na glória final, então muitas pessoas vão querer ter oportunidade, mas já acabou. Fechou-se a porta. E diz, não vão provar da minha ceia. Pode bater na porta, pode chorar, pode lamentar. Ele diz, não vou permitir que ninguém prove da minha ceia. Eu concluo, queridos, com 3 lições práticas para as nossas vidas. Primeiro, vinde, que tudo já está preparado. O Senhor tem bênçãos maravilhosas para cada um de nós. Tudo está preparado. Basta você pedir. Senhor, eu estou aqui. Eu quero receber essas bênçãos maravilhosas que já estão preparadas. E eu pergunto, você já aceitou esse convite para essa grande festa no céu? O Senhor diz, tudo está preparado. E existem também negligências. Quantas vezes a gente vai falar de Jesus para uma pessoa, ela dá tanta desculpa. São negligências. Você e eu jamais podemos ser negligentes a esse convite. Maravilhoso. Então nós somos desafiados a quê? A sair pelos caminhos. O Senhor está dizendo a você e a mim, sai pelos caminhos. Você que já aceitou esse convite, você que já tem seu lugar garantido na festa nos céus, agora você vai levar esse convite para as pessoas que estão lá fora. Você vai levar esse convite, porque ainda há lugar. Por enquanto, ainda há lugar. A porta irá se fechar. E o Senhor diz, aqueles que rejeitaram jamais experimentarão da minha ceia. Que o Senhor trabalhe, queridos, a nossa vida. E que esse convite encha o nosso coração todo diariamente. Eu estou indo para a festa lá no céu. Estou indo. Alguns já chegaram hoje, aqueles que faleceram hoje, que servos de Deus faleceram hoje, já chegaram hoje. A nós ainda, enquanto o Senhor nos der a oportunidade, nós estamos aqui ainda, né, mas estamos indo para a grande festa nos céus, porque nós aceitamos o convite. E se alguém está conosco que não aceitou, hoje é o dia. O Senhor está dizendo, venha, que tudo está preparado. Abra o seu coração para ser alcançado pelo poder do Evangelho e ter uma vida transformada, enquanto há lugar. Vamos orar que o Senhor trabalhe nossas vidas para a glória dele mesmo. Pai querido, que maravilhoso ouvir esse convite do Senhor para a grande festa nos céus. Oh Pai, que alegria a gente poder saber que estamos caminhando para essa grande festa. E que o Senhor Jesus já foi preparar e está tudo preparado já. E vai chegar o grande momento em que nós vamos adentrar o lar celestial para essa grande festa, onde vamos viver por toda a eternidade.
viver nessa graça maravilhosa. Pai, mas ficamos tristes porque existem tantas pessoas que ainda rejeitam esse convite, que preferem as coisas que o mundo oferece, as ilusões do mundo, coisas passageiras e enganosas, e continuam rejeitando esse grande convite. Pai, que o Senhor nos capacite a levarmos esse convite para essas pessoas. E na unção do Teu Espírito Santo, elas sejam tocadas pelas nossas palavras e sejam quebrados esses corações e também façam parte conosco dessa grande multidão que vai encher o lar celestial. Pai, trabalha nossas vidas e fortalece-nos. É a minha oração, é o meu pedido, com gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém.